Eu creio que tem um problema em comum para as duas pré-campanhas, tá, Lu e Pedro? E o problema é a realidade. O que que eu vou explicar aqui? Tanto a pré-campanha do Lula quanto a pré-campanha do Flávio Bolsonaro, nesse exato momento, tem dificuldade de entender e ler o que está acontecendo. Vamos explicar. O problema de comunicação da campanha da pré-campanha do Flávio é um problema de comunicação? Não é um problema de comunicação, gente. O problema da pré-campanha do Flávio é que ele se viu envolvido em um escândalo que é o escândalo mais pujante da República hoje. E, de outro lado, há um outro problema de realidade, que é o fato de que Flávio parte do princípio que quem está no bolsonarismo ou quem está à direita deve obediência imediata a ele, assim como havia uma obediência a um determinado guarda-sol representado pelo seu pai na eleição anterior. Esses dois problemas juntos alimentam aquilo que a gente tem visto nas últimas semanas, que é um desgaste da pré-campanha, um desgaste do nome e uma dificuldade dos filhos de Jair Bolsonaro de imporem a sua vontade sobre o resto do ecossistema da direita. Só que aí tem uma questão que na política eu acho que é muito interessante, que é sempre que as agendas falham ou as leituras da realidade falham, você tem que culpar a comunicação. E aí vamos ter uma premissa para entender isso aqui. O bolsonarismo é, antes de tudo, um projeto familiar com fins políticos. E ao ser projeto familiar com fins políticos, o Eduardo não vai se queixar do Flávio ou dos problemas que ele tenha criado para si mesmo. O Carlos não vai se queixar do Flávio dos problemas que ele tenha criado para si mesmo. E o Flávio não vai reclamar do pai ou em público da Michelle dos problemas que cada um tenha criados para si mesmo. Então você vai mirar em quem? Você vai mirar em quem não é da família. E aí a bola da vez é o Rogério Marinho. Porque vamos lembrar o seguinte, a pré-campanha do Flávio já tem o segundo marqueteiro. O primeiro roda com a questão do Vorcaro. Veio um novo para tentar resolver, e a pré-campanha nasce na ideia de ser um Flávio Paz e Amor aí, para pegar um dos clássicos da mídia política brasileira, ele dizendo: eu sou o Bolsonaro que toma vacina, eu sou o Bolsonaro razoável. E aí se criam categorias, uma categoria que eu acho que é muito boa, que a imprensa criou, que é o bolsonarismo moderado, né? E aí ele vem com esse pacote é trucidado pela realidade. Quando a gente vai para a pré-campanha do Lula, o problema também é a realidade, né? E a realidade num âmbito macro, em que o Lula não tem controle, que é o fato de que este Lula 3, ou esta quarta campanha do Lula, essa tentativa do Lula de ser reeleito, de ser presidente pela quarta vez, tem um problema do ponto de vista de ecossistema político. Ninguém fora do PT e fora da esquerda quer dar a mão para o Lula no palanque. Ninguém quer. Essa é a verdade. Quem está à direita tem muito, mesmo que não queira estar com o bolsonarismo, está buscando outro lugar, que seja o Caiado, que seja o Zema, que seja nada, né? E quem está à esquerda, e a esquerda passa por um momento de muita retração no Brasil e talvez na América do Sul também, representa menos votos. E aí vem os equívocos de leitura. Lula, muito confiante na sua capacidade de convencer as pessoas, passou os últimos 3 anos dizendo para o Pacheco que o Pacheco deveria ser governador de Minas Gerais. Só que ele nunca perguntou de fato para o Pacheco se o Pacheco queria isso. O que o Pacheco queria, todo mundo sabe, era uma cadeira no STF, que o Pacheco quer desde o governo Bolsonaro, né? E o Lula, muito matreiramente, tentava dizer para o Pacheco que o atalho para o STF seria o governo de Minas. Só que o Pacheco olha para as contas públicas de Minas Gerais como um homem letrado e vê que é uma bomba. Então ele não quer. Quando isso acontece, não tem um candidato. Aí o Lula diz: eu preciso de alguém que vá para o sacrifício, que é o que normalmente o PT faz com o Haddad, né? Assim, tem uma bomba que eu coloco o Haddad vai para o sacrifício na expectativa de que venha algo bom depois. A tentativa é fazer isso com a Marília Campos, que é um nome pujante de um estado que é muito anti-PT. E aí o PT quer trocar uma vaga no Senado, que é certa, por um governo, uma corrida ao governo do estado que não é certa, né? E em São Paulo, efetivamente, a gente sabe que potencialmente o Tarcísio é favorito pela máquina, pelo estado ser mais à direita. A chance do PT, olhando os dados, aqui a gente pode até fazer referência à pesquisa que vocês soltaram essa semana, a chance do PT é tentar trazer o desempenho do Lula para o desempenho do Haddad. Porque quando você olha o desempenho do Flávio e o desempenho do Lula em São Paulo, é muito parecido.
teria que fazer essa transferência de votos da figura do Lula para a figura do Haddad para forçar um segundo turno. Mas a vitória é algo que passa muito distante, a não ser que surja algo que seja um escândalo num nível que faça os paulistas votarem em um candidato de esquerda, que eu acho bem difícil, né? Então, eu creio que tem um elemento comum em ambas as pré-campanhas, que é uma dificuldade muito grande de lidar e aceitar o dado da realidade, que é algo comum em política, né? A política se faz também negando a realidade algumas vezes para vender uma narrativa. Então, esse me parece ser o grande dilema aqui. Vamos lá. Eu acho que a gente tem... Antes de tudo, Criomar, eu preciso fazer um disclaimer pessoal, que eu imagino que parte do nosso público saiba. Eu sou amigo pessoal do Gabriel Azevedo, que é o candidato do MDB a governador de Minas Gerais. Ele é meu amigo há muitos anos. A gente se conhece desde a campanha do Aécio Neves, quando ele comandou o PSDB Jovem, eu era editor executivo do Globo, e essa é uma amizade que se desenvolveu ao longo do tempo. Eu estou falando isso porque, em geral, isso nunca é um problema. Eu falo sobre política nacional. Só que política mineira, neste momento, virou política nacional. E não custa dizer que não acho que atrapalhe em nada minha análise. Mas é bom as pessoas terem noção de que tem esse pedaço pessoal aí na história. A Marília Campos, sempre que sai uma nota, isso já aconteceu umas 3 vezes nos últimos 2 meses, sempre que sai uma nota que circula muito, dizendo que o PT decidiu Marília Campos é candidata ao governo de Minas, no dia seguinte ela está no Instagram com colaboração, tanto no perfil dela quanto no perfil do Gabriel, os dois tomando café, se divertindo, batendo papo, rindo. Que é a maneira da Marília se virar e falar: olha aqui, eu tenho chance pra cacete de ser eleita senadora por Minas Gerais. A chance de eu sequer chegar ao segundo turno em Minas é 0, porque há um trauma imenso com o governo do Pimentel em Minas, que é exatamente isso que você está falando. O Pimentel ajudou a quebrar Minas Gerais, e os mineiros sabem disso. O que os mineiros talvez entendam menos é que isso é uma coisa curiosa, né, Criomar? O Zema foi um mau governador. E as pessoas não têm muita consciência disso, ao menos fora de Minas. Porque é diferente, você vê, goste-se ou não goste-se deles, Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, Ratinho Júnior, no Paraná, Ronaldo Caiado, em Goiás, Tarcísio de Freitas, em São Paulo, todos eles deixaram as contas do Estado melhor do que pegaram. O Zema não fez isso. O Zema não fez isso. Ele pegou um vale de prorrogar a dívida para diante do Supremo Tribunal Federal e governou, como falando de rigor fiscal, sem se preocupar em ter um controle real das contas do Estado. Então, o próximo governador tem um problemaço. O Gabriel, que eu reitero, é meu amigo, ele não pegou o Marcos Lisboa, que é um dos grandes economistas do país, foi o número 2 do Antônio Palocci, quando o Palocci era ministro da Fazenda no primeiro governo Lula. Ele não pegou o Marcos Lisboa e está circulando Minas com o Marcos, e o Marcos já se comprometeu a ser o secretário de governo à toa. É justamente isso. Ele entendeu que, dê certo ou não dê certo, o problema é que o próximo governador de Minas vai ter que resolver são as finanças do Estado. E você precisa ter mesmo o número 2, que é um cara que sabe fazer isso. Resolver problema de caixa. Porque entra muito menos mensalmente do que precisa sair. Minas tem um problema sério de como resolver. Por favor. Pode falar, Gabriel. Pedro, isso me trouxe uma questão que eu acho que é bem importante aí a partir da sua fala. Se a gente for pegar os estados que são politicamente mais representativos, em algum sentido, eu creio que tem 3 estados que serão muito difíceis de serem administrados a partir de 27. Minas Gerais, o Rio de Janeiro e o Distrito Federal. É isso.
por razões distintas, mas serão estados dificílimos de serem administrados. No caso do Distrito Federal em específico, a gente tem um agravante, que é o fato de que é um estado que recebe, por ser capital federal, tem um fundo de repasse da União para o Distrito Federal, e mesmo assim o estado está quebrado. Tem o BRB junto e tem todos os embrólios daí, e até agora a gente não tem nenhuma pista de solução concreta. No caso do Rio de Janeiro, a gente tem essa situação em que, para o cidadão comum, carioca e fluminense, a questão mais interessante é que não tem governador eleito e as pessoas acham que está melhor do que estava antes, que é o indicativo da baixa qualidade da representação até aqui. E no caso de Minas, onde a gente viveu, em algum sentido, uma fantasia do ponto de vista fiscal e político, né? Em que acordos costurados na Suprema Corte para darem ao governador Zema a possibilidade de reestruturarem as suas contas e de entregar um Estado melhor do que foi recebido. E ainda tem um outro adendo que é importante, né? A gente precisa lembrar que o Estado de Minas recebeu muito dinheiro da Vale como indenização dos desastres ambientais. E essa oportunidade foi perdida, né? Então, quando a gente olha os elementos para a federação no ano de 27, a gente tem que lembrar que em âmbito federal vai ser necessário um ajuste, mas esse ajuste vai ter que também envolver uma repactuação fiscal com as unidades da federação, porque tem muito município quebrado, tem muito estado quebrado. Então, assim, esse me parece ser um elemento que as pessoas ignoram. A política ignora de maneira proposital, não todo mundo. Aqui eu acho que vale uma menção, é nosso vizinho. Eu acho que o governador Ronaldo Caiado fez um excelente trabalho na gestão das contas públicas do estado de Goiás. A avaliação, o perfil da dívida melhorou, a avaliação fiscal do estado melhorou, né? E se esse grupo, talvez, se o cidadão goiano decidir que esse grupo é o grupo que tem que permanecer, o horizonte é bom. Agora, um estado como o Distrito Federal, Minas e Rio, a situação é muito complicada, né? E aí, quando a gente está falando de complicação fiscal para as pessoas que nos assistem, não é nenhum tipo de ódio, é uma reflexão liberal clássica em que eu não me preocupo com as pessoas. Não é nada disso, é muito ao contrário. Quando o Estado não consegue pagar suas contas, significa que o professor, o policial, o bombeiro, o limpador de rua não vão receber salário. É disso que a gente está falando, né? E o nível de responsabilização e de compreensão dessa realidade, no fim, tem que estar na mão dos representantes. E a gente não tem isso hoje. E esse me parece ser o principal risco no horizonte para essa eleição que, tanto em âmbito federal quanto em âmbito estadual, está muito marcada por emoções e birras. É como se a gente estivesse numa sala de quinta série, todo mundo gritando, todo mundo esperneando, todo mundo fazendo escândalo, mas ninguém quer discutir aquilo que importa de fato. Está no ar a rodada de julho da pesquisa Meio Ideia. É a nossa pesquisa eleitoral independente, registrada no TSE, que chega em primeira mão para os nossos assinantes premium. Esse mês, o levantamento responde se o racha com Michele enfraqueceu a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, se o caso Jacques Wagner e Banco Master mexeu na reeleição de Lula e, no meio disso tudo, como anda a polarização no Brasil. E agora tem mais. A gente criou uma plataforma interativa para os assinantes premium explorarem os dados da pesquisa como quiserem, de forma interativa. Não é só ler a pesquisa, é investigar o cenário político por conta própria, com a qualidade de informação que você já conhece do meio. Assine o Premium.